Pessoal, o povo da Argentina tá passando por maus bocados lá com o Milei, né? Ele tá sendo muito austero ao ponto de, inevitavelmente, conseguir abaixar a inflação, mas abaixando na marra, no laço, né? Diminuindo completamente os gastos públicos, fazendo com que a demanda caia. E, por óbvio, se a demanda cai, a inflação também cai, né? Isso aí é uma coisa nefasta que acontece, né? De que para você controlar a inflação, você tem que fazer a demanda cair. E aí o pessoal tá fazendo isso lá de maneira muito agressiva, né? Não é nada sutil. E aí tem aqui um perfil que eu vi até o Guga Noblar compartilhando, né? E foi esse aqui, ó. Televisão Argentina. Foi esse o perfil aqui que eu vi. E aí ele fala aqui, ó, crise na Argentina, né? Italiano que mora no país há um ano fala sobre comer pouco durante o dia porque não tem dinheiro. E aí a Argentina a Argentina tem batido recorde de venda de empanada por ser um alimento mais barato. Veja a situação aí, né? Vamos ver aqui. Todo el fin del mes tener que comprar tu almuerzo en el trabajo. Sí, y sí. Ponele, sí, sí. Yo soy italiano, imagínate, vivo acá hace un año y es caro igual que allá. Igual a Argentina, así que Y escúchame, ¿probaste alguna vez estas casas de empanadas tipo express? sí, sí, sí. De vez en cuando cuando me estoy por caer de cara, sí. Estamos hablando justamente de que hubo récord histórico de venta de empanadas. Y justo hubo un aluvión del crecimiento de estas franquicias de empanadas rápidas. ¿A qué crees que se debe? Y que es lo más barato que hay y que es una comida que zafa, digamos, que son súper baratas. Y sí, me las como, pero una vez por semana, no sé, no puedo vivir de eso. Aí você vê, né, gente, o pessoal, muita gente tá vivendo aí a base de empanadas, sem uma TV argentina, né? E aí o pessoal tá nessa discussão lá, segundo essa jornalista, de que por ser mais barato, o pessoal tá vivendo, muita gente tá vivendo a base de empanada, né? E aí, veja só, Luan, mas aí tá dizendo que a inflação tá caindo. Gente, vê só, existem inúmeros contextos de inflação caindo. Por exemplo, a gente vê hoje aqui no Brasil que a inflação ela caiu, agora deu uma leve subida por causa da crise aí do petróleo, né? O choque do petróleo lá da guerra do Irã. Mas a inflação vinha caindo de uma forma que também não é a mais adequada, porque foi aumentando muitos juros. Mas, apesar disso, as pessoas conseguem comprar alimento, conseguem comprar comida, as pessoas conseguem fazer as coisas. Não há vamos dizer assim, uma falta de recursos para você comprar suas coisas. Diferente do que acontece na Argentina. A Argentina, o pessoal, não é que o pessoal diminuiu porque não aumentou um pouco os juros aqui e aí tá diminuindo. Não, é porque a demanda caiu muito, gente. A demanda caiu muito. Então, se a demanda cai num sentido negativo aí, que o cara forçou a barra, porque ele cortou tantos gastos que a demanda caiu bastante. Lembra daquele vídeo que eu fiz? Que inclusive eu vou botar aqui, ó, a mãozinha aqui, o dedinho tá aparecendo aqui em cima, que é um vídeo que eu falo que quanto mais o país gasta, mais ele cresce, né? Só que também é o efeito contrário. Se você corta os gastos de maneira exacerbada, você contrai a demanda de uma forma que vai diminuir a inflação? Vai. Mas qual é o custo disso, né? O custo é social. O custo é social. Porque você tem que pensar a economia, gente, como... O pessoal geralmente não fala esse tipo de coisa, mas a economia é meio que uma ciência de dilemas morais, né? Você vai cortar... Ó, precisa combater a inflação. Como é que vai fazer isso? Aí, se for uma pessoa de esquerda, a pessoa vai dizer, olha, subir juros vai resolver? Vai, mas aí vai diminuir a demanda, vai prejudicar nisso, vai prejudicar naquilo. Mas aí uma pessoa de direita vai dizer, não, mas é necessário porque vai diminuir a inflação e tal, e a gente tem que passar por isso, não sei o quê. Aí, o que acontece na Argentina? Olha, uma pessoa de esquerda pode dizer, não, mas a população vai se prejudicar se você cortar tanto gasto assim, como está se prejudicando, né? No caso aqui, não está prejudicando os juros altos, não está prejudicando nesse sentido como está prejudicando a gente no corte de gastos. Aí vai dizer assim, mas aí, uma pessoa de esquerda diria, vai prejudicar a população. Aí o cara de direita, não, mas aí nós temos que passar por isso, nós temos que ser firmes, ver que são disputas morais, são dilemas morais. Se fizer isso,
A inflação vai cair? Vai. Mas qual é o custo? É a população. Você está disposto a população a pagar esse custo? No caso da Argentina pensando, você está disposto? Aí o Milei vai dizer, tô. Aí é aquele meme, né, do Shrek, né? Alguns vão morrer, mas é um problema que eu estou disposto a abraçar e tal. Mas é um risco que eu estou disposto a correr, como se fosse ele que fosse morrer, né? E aí tem outro vídeo aqui que a gente pega, aonde tem uma mulher aqui revoltada que é perguntada sobre o Milei e dizer assim, olha, tem que ter paciência, né? O que é muito fácil quando você tem o que comer, né? Tener paciencia, que hay cierto... El presidente dijo que hay que tener paciencia, que hay ciertos sectores de la economía que se recuperan más rápido que otros. ¿Vos tenés paciencia? Mira, si me habla de paciencia, tengo mucha paciencia, pero si vamos a ser realistas, con paciencia no como, no pago alquiler, no pago los gastos que tengo. El presidente dijo que hay que tener paciencia, que hay ciertos sectores... Pois é, gente. E aí, que paciência é essa que a pessoa vai ter se a pessoa não consegue pagar aluguel, a pessoa não consegue comprar comida, a pessoa não consegue fazer suas coisas, né? As necessidades básicas de um ser humano, a pessoa não consegue fazer. Então, fácil você pedir paciência, né? É fácil você pedir paciência. E eu repito, é fácil você pegar dados do governo argentino, que nem o pessoal tá aí alardeando, né? Olha, mas aí caiu isso, caiu aquilo, o pessoal, a inflação diminui. Meu irmão, se ninguém tá conseguindo comprar, é óbvio que a inflação vai cair, porque os preços eles vão cair, porque as pessoas, as empresárias vão começar a diminuir no sentido de tentar recuperar as perdas, né? Que é que o empresário, qual é a lógica, né? Se você não consegue vender aquele preço, você vai diminuir o preço para tentar vender. Aí você começa a vender um pouco mais, porque o pessoal agora, não todo mundo, mas algumas pessoas vão conseguir comprar porque você diminuiu o preço. Mas aí isso tem um problema também dentro da economia, né? Porque e o custo que o cara teve para fazer aquele produto, né? O empresário ele também tem custos. Eu sei que muita gente olha e diz: "Ah, que se lasque o empresário", mas aí que se o empresário se lascar no sentido, aí eu não tô falando num sentido moral não, tá, gente? Tô falando no sentido econômico mesmo. Pense que todos os empresários se lascam ao mesmo tempo. O país entra em crise. Também a gente tem que ter um equilíbrio aí, né? No que você pode pensar de dizer assim, lasque-se os empresários. No sentido de frase de efeito, isso pega muito e realmente lasque-se o empresário. Nesse sentido tô falando, lasque-se mesmo. Mas aí a gente tem que pensar racionalmente, não é fazer, o empresário defende os empresários. A questão não é essa. A questão é puramente econômica, porque se o país vai mal economicamente, a população que está dentro dele também vai mal, né? Então a gente tem que pensar duplamente. Aí veja, meu ponto é, a demanda está caindo fortemente na Argentina e por isso que a inflação também está caindo. E a inflação lá é tão grande, mas tão grande, que ainda assim, mesmo não caindo muito, é muito alta. E as pessoas não estão conseguindo comprar as coisas. Não estão conseguindo comprar as coisas. Para você ver o tamanho do buraco que a Argentina está enfiada há décadas. Há décadas, tá? Há décadas. E olhe que essa inflação também está diminuindo porque o Trump tá mandando dinheiro, né? O Trump fica... Como o Trump, ele quer fazer do governo do Milei uma experiência semelhante ao que foi o Pinochet do Chile, o Pinochet lá foi... O Chile do Pinochet foi uma grande experiência neoliberal para você dizer que, olha, o neoliberalismo dá certo. Na época ainda não se chamava de neoliberalismo, né? O germe tava lá, mas ninguém dizia que o nome era aquele. Olha, isso aqui tá dando certo, então esse é o modelo para o mundo. E aí o pessoal começou a exportar, né? Serviu de base, inclusive, para os governos da Thatcher, do Ronald Reagan, etc. Né? E só para falar do Pinochet, né? Quem tava lá era o Paulo Guedes, tá? Paulo Guedes, Milton Friedman, etc. E aí o governo Milei, para mim, tirando a ditadura, né? Que não é uma ditadura, é um Chile Pinochet 2.0. Sem a ditadura, sem a parte da ditadura. É um novo laboratório do neoliberalismo e é importante, é muito importante para o mundo que quer encampar isso, né? Como o Trump, de que olha aí, ó, a Argentina tá dando certo, a inflação tá caindo, não sei o que tá caindo, a fome tá caindo. Por quê? Porque diz, tá vendo que o neoliberalismo dá certo? Entende? Aí é aquele negócio, né? Como mentir usando estatística, que é um vídeo que eu pretendo fazer depois.
Vocês têm interesse em um vídeo como esse? Como mentir usando estatística? É interessante esse tema. Inclusive, curtam aí, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho, hype o vídeo. Comente aí, comente umas 3 vezes para o algoritmo rodar aí e beneficiar o meu canal se você gosta daquilo que eu trago. Beleza, gente? Seja membro também para ajudar e você receber conteúdos exclusivos e antecipados. Valeu, até o próximo vídeo.